Imagine pegar o mesmo ônibus de sempre. Você fecha os olhos por 5 minutos. Quando abre, a cidade parece a mesma, mas os prédios estão distorcidos e o céu tem um tom de cinza que não existe na Terra. Você tenta pedir ajuda, mas os outros passageiros te encaram com um olhar vazio, com olhos totalmente escuros. O pânico bate. Você não errou o caminho. Você atravessou uma fenda na nossa realidade. Bem-vindo a Sete Além. O arquivo mais antigo e detalhado sobre essa falha dimensional veio de um jovem chamado Carlos, em São Paulo, no ano de 1994. Era uma terça-feira comum. Ele embarcou no ônibus para voltar para casa e, exausto, acabou cochilando. Quando acordou, o ar estava gelado e pesado. O ônibus, que antes estava cheio, agora tinha apenas uma mulher sentada no banco da frente. Carlos achou que o ônibus tinha ido para a garagem. Ele se levantou para falar com a mulher, mas quando ela virou o rosto, o sangue dele gelou. Ela não tinha os olhos normais. Eram buracos negros, sem fundo. Ela não moveu a boca, mas Carlos ouviu a voz dela ecoando diretamente dentro da própria cabeça. Você não deveria estar aqui. Aqui é Sete Além. Desça antes que eles percebam. Antes de eu te contar o que aconteceu quando Carlos pisou fora daquele ônibus e descobriu as regras bizarras desse lugar. Nós do Acervo 96 somos hoje apenas uma base inicial e fechada. Somos os que não engolem a realidade mastigada pelo sistema. Se você tem estômago para investigar o que existe nas sombras, clica agora no botão de se inscrever. A gente precisa de você para continuar abrindo esses arquivos. Carlos desceu no ponto seguinte, em pânico. Assim que o ônibus foi embora, ele percebeu que o mundo lá fora era um pesadelo arquitetônico. As ruas pareciam São Paulo, mas os prédios eram tortos, com escadas que não levavam a lugar nenhum e portas em tamanhos bizarros. Não havia sol, apenas uma claridade cinza e doentia vinda de todas as direções. O silêncio era tão absoluto que zumbia nos ouvidos. Foi então que ele notou os habitantes. Pessoas caminhando lentamente pelas calçadas, com roupas de épocas diferentes, todas desbotadas. O pior de Sete Além é que os moradores sabem quando você não pertence àquele lugar. Eles farejam o medo. Uma regra de ouro de quem estuda fendas dimensionais é clara: se você for parar lá, nunca demonstre pânico, nunca fale com ninguém, acima de tudo, nunca aceite o que eles te oferecerem. Carlos tentou se esconder em um lugar que parecia uma antiga padaria. Atrás do balcão, um homem o encarou fixamente e estendeu um copo com um líquido escuro. A voz do homem ecoou na mente de Carlos. Você parece cansado. Beba. O instinto de Carlos gritou. Ele sabia que se tocasse naquilo, a biologia do corpo dele ficaria presa àquela dimensão para sempre. Ele recusou com a cabeça e saiu andando rápido. Foi quando a verdadeira perseguição começou. Eles não correm. Eles andam rápido, de forma sincronizada, acompanhando você com os olhos vazios. Dezenas de pessoas começaram a seguir Carlos pelas ruas tortas. A fenda que o levou até lá estava prestes a se fechar. Se a claridade cinza do céu apagasse, ele seria parte de Sete Além para sempre. No auge do desespero, cercado por dezenas de habitantes silenciosos, Carlos viu faróis amarelos cortando a névoa. Era um ônibus. O letreiro estava apagado, mas ele não pensou duas vezes. Ele se jogou para dentro assim que as portas abriram. O motorista não era uma daquelas entidades. Era um humano, suando frio e tremendo, que apenas olhou para Carlos e acelerou fundo. Quando Carlos desceu, ele estava de volta a São Paulo, no exato ponto onde havia embarcado horas antes, como se o tempo não tivesse passado. Mas a mente dele nunca mais voltou inteira. Ele desenvolveu uma fobia extrema de transporte público. O psiquiatra disse que foi um surto dissociativo causado pelo estresse. Mas Carlos sabe que a poeira cinza que ficou grudada no solado do seu sapato não era da nossa cidade. O sistema chama de lenda urbana porque é mais fácil medicar as pessoas do que admitir que a nossa realidade tem falhas. A fenda de Sete Além pode se abrir no seu quarto, no elevador,
ou no ônibus que você vai pegar amanhã. Se você chegou até aqui, é porque você tem a mente aberta para o que eles tentam esconder. O Acervo 96 é a sua nova casa. Inscreva-se agora e ative as notificações. Te vejo do outro lado, e não durma no ônibus.